A paz do Senhor, amados irmãos, seja bem-vindo a mais um culto online, onde o Senhor Jesus certamente há de abençoar a tua casa. Que Deus possa desde já estar entrando no teu lar, abençoando a tua família, abençoando a tua casa. Tenho certeza que o Espírito Santo há de derramar uma unção poderosa na tua vida nesta noite. Creio que nesse momento o Senhor já está te convidando a entrar na presença dEle, por isso agora deixe tudo de lado, deixe esse momento somente para o Senhor Jesus. Obrigado por permitir essa voz do Espírito Santo entrar dentro do teu lar, entrar na tua casa. Tenho certeza que a palavra de Deus hoje impactará a tua vida. Em nome de Jesus, queridos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Salmo 121, onde Deus certamente vai estar falando ao teu coração nesse salmo, hein? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitarás aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Por isso, amado, esse salmo ele nos ensina que nós precisamos confiar no Senhor. E a palavra aqui muito bem colocada é o versículo 5, eu quero frisar ele na tua vida. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ou seja, querido, o Senhor está na tua casa aí agora, o Senhor está guardando você, está guardando a tua família, está guardando todos da tua casa. A palavra de Deus diz isso para nós. Então, queridos, confia no Senhor, Ele é contigo, Ele é na tua casa, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando neste momento, tenha certeza que Deus vai estar abençoando teu coração.
queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro do novo se fez, do novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. A paz do Senhor, irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, trazendo uma palavra na casa do Senhor. Relutei muito para não estar aqui, mas Deus, Ele quando manda, Ele quando pede, a gente só tem que obedecer. Então, estou aqui mais uma vez, hoje de uma forma online, né, mas Deus, Ele tem controle de tudo e sabe tudo aquilo que Ele está fazendo, né, seja com o nosso estado, essa onda roxa que está aí do jeito que está, mas Ele tem controle de tudo, né? Quando o Tiago me pediu para mim estar trazendo mais uma vez a palavra, óbvio que eu relutei, deu aquele friozinho na barriga, mas como eu disse, Deus, quando ele pede algo para a gente só tem que acatar e fazer, né? E eu já tinha um tema em mente, o que eu poderia estar trazendo, só que eu relutei para trazer esse tema. Não só pelo fato de estar aqui em cima, mas e nem pelo fato de não ser o tema ideal, mas porque eu queria trazer algo mais impactante. Mas eu esqueci de uma coisa, impactante é tudo aquilo que Deus Ele manda a gente falar. Tudo aquilo que vem do Espírito Santo e vai para os nossos corações é algo impactante. Eu aqui só sou um mensageiro da palavra, só estou aqui trazendo aquilo que Deus mandou e é exatamente o que eu vou estar trazendo hoje. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço, ó Pai, que o Senhor toque, ó Pai, nas pessoas, ó Pai, que estão ao outro lado desse vídeo, ó Pai, nos assistindo, ó Pai, meu Deus, ó Pai, na página da igreja, meu Deus, no YouTube, no Facebook, ó Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toca no coração dessas pessoas, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, venha falar, ó Pai, com essas pessoas, ó Pai, que Teu Espírito, ó Pai, venha agir, ó Pai, através dessa palavra, meu Deus, que não venha ser eu falando, ó Pai, mas que venha ser o Teu Espírito Santo, ó Pai. Essa é a oração que eu te faço, ó meu Deus, desde já agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho da palavra que eu trouxe hoje, a gente tem que lembrar do dia de hoje.
Hoje é considerado por muitos o Dia Internacional da Mentira, dia 1º de abril. Mas a mentira, ela vai muito além do que um dia, ela vai muito além do que uma palavra. Eu vejo que a mentira, ela tem 2 significados. Primeiramente, é o significado bíblico, é o significado espiritual e também o significado em si da palavra. Ambos estão ligados, mas cada um tem o seu significado. Gostaria de pedir à igreja que estivesse abrindo em João, capítulo 8, versículo 44, que diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui a Bíblia nos traz um pouquinho do que a mentira é no mundo espiritual. A Bíblia diz aqui pra gente que o diabo ele é o pai da mentira. E o que é pai? Pai é criador. Então, se o pai ele é criador de algo, o diabo ele é o criador da mentira. Eu vejo quando eu falo de mentira que a mentira ela está presente pra gente em tudo. Seja numa frase, seja numa palavra, seja num dizer, seja alguma ilustração, seja numa imagem. E é tanto de mim para as pessoas e as pessoas para mim. A mentira está tão presente, mas tão presente que ela se torna nula. Mas não nula do fato de não estar ali, nula do fato do oculto, da gente não ver. Ela está ali, mas a gente não vê. É difícil a gente achar assim, uma pessoa que nunca mentiu, isso é muito difícil. Porque a gente mente, seja no colégio, com o pai e a mãe quando criança, quando cresce, a gente esconde algo na adolescência, né? Até mesmo adulto, no trabalho. E eu vejo que ela está presente. A mentira, ela é a afirmação ou negação falsa dita por alguém que sabe de tal falsidade. Ou seja, ela pode ser uma negação ou uma afirmação de alguém que sabe que aquilo não é verdade. A mentira ela simplesmente não é o contrário da verdade. Eu vejo que ela vai muito além disso, principalmente na parte espiritual da palavra em si. Uma mentira, ela pode ser para ocultar um fato, ou algo ocorrido, ou algo que ainda irá acontecer. E o problema disso tudo não é a gente simplesmente não contar. O problema disso tudo é que a mentira, ela é do diabo. E a mentira, ela na nossa vida, muitas das vezes ela se apresenta num ciclo. E um ciclo vicioso. A frequência. Porque, por exemplo, para mim, às vezes contar uma mentira vai ser simples. Eu vou ali, vou falar e vai ser algo tão automático, a gente nem percebe. E aí a gente conta a primeira. Lá na frente, a gente vai contar a segunda para cobrir aquela mentira que a gente contou lá no passado. E aí a gente vai ficar nesse ciclo. Uma mentira, outra mentira. Uma mentira, outra mentira. Quando a gente vê, a gente já tornou a mentira uma verdade. Porque de tanto a gente falar, a gente nessa frequência e nesse ciclo, dentro do mesmo assunto, a gente acabou mostrando que a mentira, ela virou verdade. Porque de tão contada, ela acabou se tornando algo que era verdade. Mas não verdade em si, não uma afirmação verdadeira, e sim uma verdade aqui dentro. Porque a mentira, ela trabalha aqui primeiramente. Ela trabalha aqui e trabalha aqui. E aí é que a gente não pode deixar. Porque quando ela se torna nesse ciclo vicioso, onde falsas histórias acabam se tornando um estilo de vida, a mentira em si, nesse ciclo, é uma mentira atrás da outra, uma para encobrir o rastro da outra. Porque muita gente fala, né, um ditado popular de que a mentira tem perna curta, só que muitas das vezes não. A mentira ela vai uma sobrepondo em cima da outra, uma servindo de coluna para outra. Vai chegar um momento em que a gente vai ter contado tanto que vai virar verdade. E a gente não percebe uma coisa, de que ela está tão presente que a mentira é um pecado. E pecado para Deus, ele não existe pecado pequeno, ele não existe pecado grande. Todos eles são pecados e todos nós somos pecadores. Por isso que eu acho que é muito difícil a gente não contar a mentira. Não que seja certo contar de forma alguma. A mentira ela é algo que a gente tem que estar sempre
olhando, sempre prestando atenção naquilo que a gente pode contar, porque muitas das vezes ela pode nos levar a um lugar muito ruim, nos levar a algo que Deus não quer, apesar de ela em si já ser um pecado. A mentira, quando eu olho para ela e ela se torna algo recorrente, eu me incomodo, porque eu me peguei esses dias por algo bobo. Eu tenho um amigo meu que é de Manaus e ele me pediu uma ajuda para mim fazer alguma coisa lá para ele e eu no momento não podia. E eu estava tão naquele momento que eu nem pensei em falar a verdade para ele, que seria algo tão simples. Eu acabei recorrendo a uma mentira desnecessária, que de uma certa forma até hoje ele não sabe que foi verdade, mas foi uma mentira. E aquilo me impactou. Quando eu fui e falei, eu falei assim, nossa, não precisava disso. Eu não precisava ter falado isso. Eu poderia ter simplesmente ter falado a verdade. Por quê? Está tão presente no nosso cotidiano, no nosso estilo de vida, que é algo natural. E a mentira, ela é um pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. A mentira, ela se torna tão comum que, como eu disse, ela se torna verdade. E muitas das vezes, a gente não sabe analisar onde está, não sabe analisar onde a gente está pecando e não sabe mudar, simplesmente por uma mentira. Como eu disse, a mentira, ela nos afasta de Deus. E por que ela nos afasta de Deus? Porque a mentira, ela vai além do que uma simples palavra. Ela mexe com o coração. Não só comigo, mas com aquele que está escutando, aquele que está ouvindo e aquele que está recebendo. Pastor Jorge, lá em Petrópolis, uma vez ele falou uma coisa muito interessante numa palavra, e isso ficou marcado em mim. Eu já trouxe aqui essa frase a primeira vez que eu preguei e estou trazendo de novo porque tudo se encaixa. E é o seguinte, quando o pecado que você comete, ele não te incomoda mais, é a hora de você se preocupar. E a mentira está exatamente nesse ponto, exatamente aí. Por quê? Quando a gente mente tanto, a gente não percebe. E a gente não perceber, a gente tem que se preocupar, porque é um pecado. A gente muito simplesmente não vê, é um pecado. E como eu disse anteriormente, se a gente já sabe tudo sobre a mentira, a gente está dentro da igreja, a gente busca, a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, a gente conhece, sabe o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, por que a gente ainda continua com isso? Sim, primeiramente é algo carnal, só que eu não sei vocês, mas quando eu chego para Deus e falo, Deus me incomoda com isso, Deus me incomoda. É tão incrível, se eu falar assim para Deus, me acorda amanhã de manhã, vai chegar amanhã de manhã e eu vou acordar. Eu não sei se é só comigo, se às vezes é só com a minha família, porque minha família já disse também que acontece, eu chegar e falar assim, Deus me acorda amanhã e Deus me acordar. Então é algo simples, só que muitas das vezes a gente esquece desse simples, esquece de pedir a Deus, a gente esquece de chegar para Deus e falar, Deus, me ajuda com isso. E Deus, Ele está ali, Ele está aqui, Ele está presente, Ele está te vendo, Ele está te escutando. Todo mundo aqui sabe que o salário do pecado é a morte. A mentira, ela é o pecado. E a morte, ela é espiritual. Nossa, mas que negócio profundo! É um negócio profundo. Mas é algo que a gente realmente tem que se preocupar. Porque às vezes a gente vai em algum lugar e acontece uma determinada situação e já saiu. A gente já falou, já foi e a gente não percebe. Passa despercebido pela gente e até pelas pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho pedido muito a Deus para maneirar as palavras que eu tenho falado. Porque muitas das vezes, não só pela mentira, mas às vezes eu falo algo ou falo alguma coisa e quando eu vejo eu já falei. E a mentira também é assim. Muitas das vezes a gente vai, fala e depois quando vê, já falou. E a gente sempre tem que se preocupar com isso. Porque como eu disse, a mentira, ela é um pecado. E muitas das vezes a gente não está preocupado com aquilo que sai da nossa boca, a gente não está preocupado com aquilo que
verdadeiramente Deus ele quer como propósito para a gente. Deus ele tem um propósito para a minha vida, Deus ele tem um propósito para a sua vida, Deus ele tem um propósito para a igreja, Deus ele tem um propósito para o mundo. Nada disso daqui é à toa. A gente não está vivendo 2000 anos à toa. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso Deus ele criou com propósito. E a mentira muitas das vezes ela atrapalha esse propósito. Ela atrapalha aquilo que está aqui, aquilo que Deus colocou desde quando você nasceu, aquilo que está guardado lá do início. Que Deus falou, segue essa linha aí. Mas muitas das vezes essas coisas, como a mentira, nos atrapalha a seguir o caminho que verdadeiramente Deus quer pra gente. Nos atrapalha verdadeiramente com aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Eu fico me perguntando, por que Deus ele já não acabou com o mundo todo? O mundo está todo errado. Por que ele já não levou todo mundo embora, levou quem era para levar, deixou quem era para deixar? Porque esse não é o propósito dele. Não é agora, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E muitas das vezes isso atrapalha aquilo que é para mim. O meu pecado e o pecado do irmão que está lá fora, ou de você mesmo que está aí do outro lado da tela, para Deus é o mesmo. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, não existe mentira grande, não existe mentira pequena. Mentira é mentira, pecado é pecado. Diante de Deus, o julgamento é igual. E muitas das vezes a gente fala, hoje eu estava vendo um vídeo do pastor Lucinho Barreto, e uma moça chegou para perguntar a ele numa das lives dele, como ela poderia mostrar a parte de perdão para uma moça, onde o rapaz tinha matado o filho dela. E ele citou um pastor da própria igreja dele em que cometeu esse ato. E ele questionou a si mesmo, das pessoas questionarem por que uma pessoa que foi um assassino, uma pessoa que foi um estuprador, hoje ela pode se tornar um pastor. Que absurdo é esse? Não é absurdo não, é perdão. E perdão é uma outra coisa que está muito relacionada à mentira, porque o perdão ele é a consequência de atos bons da mentira. Porque a gente vai lá, mente. Aí a gente talvez entra naquele ciclo vicioso da mentira. E a gente vai mentindo, e a gente não tá vendo. E aí a gente percebe, tá, beleza. A gente mente, mentira é pecado. Já entendi isso tudo. Mas o que isso tudo pode acarretar? O pecado ele vai de encontro diretamente com a nossa vida espiritual. Porque o pecado, ele nos traz manchas, ele nos traz coisas ruins para a nossa vida, ele só nos traz coisas que não são do agrado de Deus. E muitas das vezes a gente não tem orado, a gente não tem jejuado, a gente não tem cantado louvores, a gente não tem feito coisas para agrado do Espírito, a gente não tem feito coisas para agrado de Deus. Mas a mentira está lá, presente no nosso cotidiano. A gente não vai conseguir parar de mentir 100%, isso é impossível. Mas a gente vai sempre conseguir dobrar os nossos joelhos no início e no final do dia para agradecer e para pedir Deus misericórdia sobre as nossas vidas. Pedir Deus para que Deus venha perdoar os nossos pecados. Não estou dizendo que a oração, que o jejum e aquilo que a gente vai estar fazendo para Deus, até mesmo o louvor, vai justificar a mentira. Pelo contrário, não vai não. Não vai justificar a mentira. Porque falou, está falado. Mas ela vai quebrantar o nosso coração. Ela não vai deixar a gente perder a essência, perder aquilo que a gente tem com Deus. Porque o pecado ele vai estar sempre presente. Só que a gente também tem que entender que enquanto a gente dobrar os nossos joelhos, Deus também vai estar presente na nossa vida. Eu sei que é muita coisa para falar aqui. Eu sei que eu poderia falar sobre mentira a noite toda, mas isso é basicamente o que é e o que ela nos acarreta na nossa vida espiritual. Se a gente não cuidar do pecado, se a gente não cuidar daquilo que sai da nossa boca, das mentiras que a gente conta, e a gente não começar a dobrar os nossos joelhos e pedir Deus misericórdia pela nossa vida, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir Deus para que Deus venha nos incomodar para a gente não pecar mais, quando a gente não começar a fazer isso,
a gente vai só morrer espiritualmente. Porque se a gente não busca, a carne ela se fortalece todos os dias. Porque pecado a gente comete todos os dias. Mas a gente também tem que buscar o teu Espírito Santo, buscar o Espírito Santo de Deus. Porque Deus ele é misericordioso, ele é amoroso, com certeza. Mas de que adianta Deus ele ser isso tudo se a gente não busca o Espírito dele? Não adianta de nada. E a gente só vai combater a mentira e combater todos os pecados aqueles que estão presentes na nossa vida se verdadeiramente a gente se dobrar. Eu digo que um dos primeiros passos para a gente começar a nossa mudança, e isso se acarreta muito aqui, um dos nossos primeiros passos para a gente combater o pecado e a mentira, primeiro, é a gente admitir que a gente está errado. Quando a gente admite que a gente está errado, o diabo lá embaixo se estremece. Porque enquanto você fica falando aí, eu não faço isso, eu não sou mentiroso, que sei lá o quê, eu não peco, meu filho, desce desse degrau, vamos com calma, porque todos nós pecamos. Todos nós. Então o primeiro passo é esse, a gente admitir que a gente está errado. O segundo passo é o contrário da mentira, é a gente falar a verdade. Se a gente está nesse ciclo de mentiras, a gente tem que falar, peraí, vamos dar um stop aqui. Vamos chegar lá e vamos falar a verdade? Porque é mais bonito e vale mais falar a verdade que seja ruim do que falar uma mentira boa. Porque a mentira, mesmo ela sendo boa, ela não existe. Agora a verdade sendo ruim, ela está ali presente. Uma mentira boa vai ser só para mascarar o que futuramente pode ser até pior. Então é preferível a gente falar a verdade, porque a gente vai estar combatendo a mentira e a gente vai estar agradando a Deus. Então, primeiro, admitir que a gente está errado. Segundo, falar a verdade, porque vale mais uma verdade ruim do que uma mentira boa. E terceiro, oração. Oração, jejum, louvores a Deus, porque isso daí vai só somar na nossa vida espiritual. E o fortalecimento espiritual é essencial para a gente combater aquilo que está atrapalhando o nosso propósito diante da casa de Deus. O nosso propósito aqui dentro e o nosso propósito lá fora. Porque não adianta a gente estar aqui dentro sendo um cristão e lá fora a gente ser qualquer um. Deus ele não nos trouxe para estar aqui dentro de joelhos, Ele trouxe para a gente estar lá fora pregando a palavra. Não dizer que eu não devo estar aqui dentro de joelhos, de forma alguma, mas dizer para você aí que está do outro lado dessa tela, que está me assistindo nessa noite e que Deus me incomodou muito para falar exatamente isso com você. Deus ele incomoda porque Ele nos ama, Deus ele incomoda porque Ele está presente nas nossas vidas. Então, se Deus ele está te incomodando, vamos parar, vamos analisar e vamos mudar aquilo que Deus quer pra gente. Porque Deus ele quer que a gente faça diariamente um diálogo com Ele. Deus ele quer diálogo. Assim como a Gabriela pregou aqui que Deus ele quer diálogo entre as famílias, Ele quer diálogo com Ele. Porque não adianta nada a gente ter uma família unida se a gente não tem Deus nela. Essa é a palavra que eu tinha para trazer. Guarde isso no teu coração, irmão. Primeira coisa, admita que você está errado. Segundo, fale a verdade, porque mais vale uma verdade ruim do que uma mentira boa. E terceiro, oração, fortalecimento espiritual e jejum, porque Deus, Ele cobra. E eu não quero estar lá no final do fim dos tempos e Deus falar assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eu não quero não. Eu quero que quando Jesus vir, eu estar bem, estar preparado para subir com Ele. Porque não adianta nada eu estar aqui em cima pegando a palavra e lá fora eu ser de qualquer jeito. Então, essa é a palavra que eu tenho para trazer nessa noite. Eu agradeço aos irmãos que assistiram, eu agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.